Seja bem-vindo ao canal Disco Livro e Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro Por que Crer na Bíblia, de John MacArthur. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Muitos não entendem o que é produzir frutos na vida cristã. O texto bíblico-chave que fala sobre isso está no Evangelho de João, capítulo 15, do versículo 1 a 8, que diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Jesus diz isso se referindo aos discípulos que haviam permanecido com ele. A essa altura, Judas já estava executando sua traição e não estava mais com Jesus. Os discípulos conseguiam assimilar este ensino ilustrativo da videira, pois Israel no Antigo Testamento era chamada de vinha, como aparece em Isaías capítulo 5, versículo 7 e em Jeremias capítulo 2, versículo 21. Outro motivo é que havia muitas vinhas na Palestina, e eles já estavam familiarizados com os procedimentos de poda que os agricultores faziam. Precisamos estar ligados a Jesus, senão seremos lançados fora. O vinicultor tem essas duas tarefas: cortar e podar. Cortar e lançar fora os ramos que não produzem e podar os que produzem, para que possam produzir mais. Podar significa purificar. A essência de um cristão é produzir frutos. Deus nos poda, retirando nossos pecados, para que possamos produzir mais. A dor, o sofrimento e as tribulações podem ser meios pelos quais Deus nos poda. Mas, relembrando uma parte do texto bíblico lido, vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. É a palavra de Deus que nos poda, que nos purifica. Deve-se entender que o fruto cristão não quer dizer sucesso. Por exemplo, uma igreja que está enchendo de pessoas não necessariamente significa que está dando frutos, pois muitos ali podem estar indo por motivações erradas. O fruto também não significa sensacionalismo, se impressionando com coisas, acontecimentos ou eventos chamativos. Na verdade, segundo as Escrituras, o fruto se refere primeiramente ao caráter igual ao de Jesus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, Paulo diz que o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Também vale destacar que na passagem sobre os frutos no Evangelho de João, Jesus não diz para produzir fruto. Ele apenas diz que, se permanecermos nele, daremos fruto, de forma automática. Ou seja, é Jesus que nos faz produzir. Em segundo lugar, após termos o caráter de Cristo, iremos expressar louvores ao Senhor, glorificar o nome dele.
Em Hebreus capítulo 13, versículo 15, diz que um sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Em terceiro lugar, iremos realizar boas obras, pois fomos criados para isso, como diz em Efésios capítulo 2, do versículo 8 a 10. Por último, iremos dar frutos ganhando almas. Como diz no Evangelho de João capítulo 4, versículo 35 e 36, os campos estão maduros para a colheita e devemos colher. Para anunciarmos o Evangelho aos outros, precisamos falar para as pessoas. Devemos dar testemunho com nosso caráter semelhante ao de Jesus, com nossos louvores a Ele, com as boas obras e anunciando a palavra do Senhor. Para isso, precisamos sempre estar estudando e conhecendo a palavra, e até decorando. MacArthur menciona 10 passagens bíblicas que para ele são fundamentais decorarmos. Não necessariamente decorarmos palavra por palavra, mas gravar a referência bíblica, ou seja, em qual livro, capítulo e talvez versículos em que estão localizados e saber falar sobre o que diz na passagem. Ele sugere 3 passagens do Antigo Testamento, que são Gênesis capítulo 3, que fala da queda do homem, Gênesis capítulo 12, que fala do chamado de Abraão, e Êxodo capítulo 20, que fala dos 10 mandamentos. E 7 passagens do Novo Testamento, Mateus capítulos 5, 6 e 7, que diz respeito ao Sermão do Monte, os 12 primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, que fala especificamente das bem-aventuranças, Mateus capítulo 22, do versículo 34 ao 40, que fala dos 2 grandes mandamentos, Lucas capítulo 6, versículo 31, que fala da regra de ouro, Lucas capítulo 10, que conta a parábola do bom samaritano, Lucas capítulo 15, que conta a parábola do filho pródigo, e 1 aos Coríntios capítulo 13, que fala sobre o amor. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade ao livro Por que Crer na Bíblia? Que a paz seja com você e até o próximo Sintetizador.